Uma nova bomba acaba de atingir a campanha de Lula. A Polícia Federal encontrou mensagens envolvendo Lulinha e uma lobista investigada no caso das fraudes do INSS. E o conteúdo dessas conversas chama a atenção. Porque, segundo as investigações, Lulinha não estaria apenas conversando sobre assuntos pessoais. As mensagens tratam de negócios, reuniões, cobranças e articulações envolvendo pessoas próximas ao governo. E existe um detalhe ainda mais explosivo. Uma das pessoas que aparece nessa história recebeu dinheiro do chamado careca do INSS. Agora a pergunta é: essas mensagens podem se transformar em um problema capaz de atingir diretamente a campanha de Lula? Porque estamos falando de uma eleição presidencial. E qualquer novo escândalo envolvendo o círculo mais próximo do presidente pode mudar completamente a narrativa da campanha. Hoje você vai entender o que apareceu nas mensagens, quem são os personagens dessa história e por que esse caso pode se tornar uma das maiores dores de cabeça de Lula em 2026. Vamos começar pelo nome que aparece no centro dessas conversas: Roberta Luchinger. Ela é uma empresária e lobista que mantinha proximidade com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Roberta também é investigada pela Polícia Federal por suspeitas relacionadas a tráfico de influência. E as investigações encontraram mensagens entre ela e Lulinha. Segundo as informações divulgadas, os dois conversavam sobre negócios e sobre articulações envolvendo pessoas ligadas ao governo. Mas a história fica ainda mais complicada quando aparece outro personagem: Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Ele é apontado nas investigações como um dos principais operadores do esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS. E existe uma conexão financeira importante. Segundo a investigação, Roberta recebeu 1,5 milhão de reais de empresas ligadas ao careca do INSS. É justamente essa conexão que coloca as mensagens de Lulinha sob os holofotes. Agora chegamos ao ponto mais importante. Segundo a Polícia Federal, as mensagens mostram Lulinha tratando com Roberta sobre negócios e articulações. Em uma das conversas, aparecem referências a reuniões com pessoas que ocupavam posições importantes no governo. Entre os nomes está Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, que foi chefe de gabinete de Lula. Também aparece Swedenberger Barbosa, o Berger, que ocupava uma posição de destaque no Ministério da Saúde. E isso levanta uma questão. Por que uma lobista investigada estava tendo acesso a pessoas tão próximas do núcleo do governo? Segundo as reportagens baseadas nas investigações, Roberta teria participado de articulações relacionadas a negócios envolvendo órgãos públicos. E Lulinha aparece conversando com ela sobre essas tratativas. E existe outro detalhe que chamou muita atenção. A Polícia Federal encontrou mensagens indicando que Roberta teria enviado a Marcola uma minuta de contrato envolvendo a venda de medicamentos à base de canabidiol para o Ministério da Saúde. O negócio não chegou a ser concretizado. Mas o documento previa uma contratação sem licitação. Marcola confirmou que recebeu a minuta, mas afirmou que considerou a proposta inadequada e negou favorecimento. Agora pense na dimensão disso. De um lado, uma lobista investigada. De outro, uma pessoa que já ocupou um dos cargos mais próximos do presidente. E no meio da história aparecem mensagens envolvendo Lulinha. É justamente essa combinação que está gerando tanta repercussão. Mas talvez o trecho mais delicado das novas informações esteja em outra conversa. Segundo a reportagem divulgada pelo Metrópolis, Lulinha teria orientado Roberta a emitir uma nota para cobrar um empresário que também era alvo da investigação. Esse empresário teria acumulado cerca de 85,7 milhões de reais em contratos com o governo. A mensagem teria sido interpretada pelos investigadores como parte das tratativas envolvendo a cobrança de valores. E aqui está o ponto. Por que Lulinha estava orientando uma lobista investigada sobre uma cobrança relacionada a um empresário com contratos milionários com o governo? Essa é uma das perguntas que a investigação precisa responder. Agora vamos conectar todas as peças. Temos Lulinha, Roberta Luchinger, Marcola, o Ministério da Saúde, empresários com contratos milionários, e o careca do INSS. A PF investiga as relações entre essas pessoas e possíveis articulações envolvendo negócios e influência dentro do governo. Roberta, por exemplo,
recebeu 1,5 milhão de reais de valores ligados ao careca do INSS, segundo a investigação. E as mensagens mostram que ela tinha contato com pessoas próximas ao núcleo do governo Lula. É por isso que o caso ganhou uma dimensão política enorme. Porque não estamos falando apenas de uma investigação sobre fraude no INSS. Estamos falando de possíveis conexões entre dinheiro, lobistas, empresários e pessoas próximas ao poder. Agora vem a pergunta que provavelmente está na cabeça de todo mundo. Isso pode derrubar Lula? Politicamente, o risco existe. Mas é importante separar duas coisas. Uma coisa é uma investigação envolvendo o filho do presidente. Outra coisa completamente diferente seria provar que o próprio Lula participou de algum crime. Até o momento, as informações divulgadas sobre essas mensagens envolvem principalmente Lulinha e outras pessoas investigadas. Portanto, o impacto mais imediato é político e eleitoral. E isso pode ser extremamente importante em 2026. Porque a campanha de Lula precisa evitar que esse caso se transforme em uma narrativa simples para o eleitor. Mais um escândalo envolvendo o círculo do presidente. Se essa narrativa ganhar força nas redes sociais, pode ser muito difícil controlá-la. E é aqui que as mensagens podem se transformar em uma bomba. Uma eleição não é decidida apenas por investigações. Ela também é decidida pela percepção do eleitor. Imagine essas mensagens sendo transformadas em cortes de poucos segundos. Imagine vídeos mostrando Lulinha conversando com uma lobista investigada. A lobista aparecendo ligada ao careca do INSS. Reuniões com pessoas próximas ao governo. Contratos milionários. E uma cobrança envolvendo um empresário investigado. Tudo isso pode virar conteúdo viral. E quando uma história consegue dominar as redes sociais, ela deixa de ser apenas uma investigação. Ela passa a fazer parte da campanha eleitoral. Mas existe outro lado. As pessoas citadas nas investigações negam irregularidades. A defesa de Lulinha questiona o uso e os vazamentos seletivos das informações e afirma que é necessário acesso completo ao material antes de qualquer conclusão. Marcola também negou o favorecimento relacionado à minuta de contrato. E Roberta já afirmou anteriormente à Polícia Federal que não repassou dinheiro a Lulinha. Ou seja, as mensagens são reais enquanto elementos da investigação, mas as conclusões sobre crimes e responsabilidades ainda dependem da apuração. E justamente por isso o caso pode ficar ainda mais importante nos próximos dias. Porque novas mensagens podem aparecer. Novos depoimentos podem acontecer. E a Polícia Federal pode aprofundar as conexões entre essas pessoas. Agora imagine se surgir uma nova informação ligando diretamente essas conversas ao núcleo político de Lula. Imagine se aparecerem novos documentos, novas mensagens, novas transferências ou novos depoimentos. A história pode mudar completamente de tamanho. Porque Lula está em plena disputa pela presidência. E qualquer escândalo envolvendo seu círculo familiar pode ser usado pela oposição para questionar sua capacidade de continuar no poder. É por isso que as mensagens de Lulinha são tão importantes. Não porque elas já provem que Lula cometeu algum crime, mas porque elas podem abrir uma investigação muito maior. E, em uma eleição tão disputada, uma investigação pode se transformar rapidamente em uma crise política. Agora eu quero saber de você. Essas mensagens podem se transformar na maior dor de cabeça de Lula durante a campanha de 2026? Ou você acredita que o caso não terá força suficiente para mudar a eleição? Comente sua opinião. E se você quer acompanhar cada novo capítulo dessa investigação, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque se novas mensagens ou documentos aparecerem, essa história ainda pode ficar muito maior. Até o próximo vídeo.